Boa noite a todos. Meu nome é Braulio Vieira, para quem não me conhece, eu sou o CEO da Rubens. Para quem nos acompanha, sabe que a gente tenta produzir conteúdos que agreguem valor para as instituições de ensino, principalmente em relação à captação e gestão de permanência. E nesse momento a gente está com uma série especial de lives, onde a gente está trazendo profissionais do mercado, pessoas com experiência prática, vivência, e que possam contribuir, gerando insights, trazendo atualizações e realmente ajudar as nossas instituições de todo o Brasil a passar por isso da melhor forma possível. A gente sabe que é uma travessia que vai ser difícil, que vai ser dolorosa, mas que isso não significa que ela não possa ser enriquecedora e que todos nós cresçamos com ela. Então, hoje estou aqui com a Fernanda Verdolim. Se eu tentar falar o currículo dela tudo, vai gastar a live toda. Mas a Fernanda, acho que muitas pessoas já conhecem, ela tem uma experiência vasta em marketing e relacionamento comercial, especialmente em marketing educacional para instituições de ensino. Então, a gente sempre fala que assim, ela sentou na cadeira ali do dirigente de marketing, de você que agora está desesperado com esse momento e procurando alternativas, né? É alguém que vivenciou na prática essas dores, e não só por esse lado, né, Fernando? Eu acho que você tem também outras vivências como professora, como orientadora, coordenadora de pós, e agora como executiva de uma empresa que trabalha com diversas instituições no Brasil todo. Na semana passada, a gente falou muito de retenção. Hoje a ideia é a gente tentar focar um pouquinho na captação, que já está batendo na porta também, né? Afinal de contas, a gente já está quase em maio. Diga aí, Fernanda. Brau, só repete o finalzinho aqui, que cortou sua voz. Eu disse que na semana passada a gente focou muito em controle de evasão. Eu estou até tentando evitar a palavra retenção, né? Vamos tentar. Mas hoje a gente está vivendo um desafio a cada dia e a captação já está batendo na porta, né? Então, Fernanda, se você quiser se apresentar para todos. Gente, então, boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? A Rubens é uma empresa que mora no meu coração, no coração do pessoal da Orcalove também. A gente nasceu, né, de um sonho aí que foi criado a quatro mãos, junto com vocês também, que participaram de todo o processo, né, que vivenciaram com a gente, né, os desafios ainda antes de ser uma empresa, ainda como gestora lá de marketing educacional. E foi dentro desse contexto, vivendo esses desafios, que a gente entendeu que era hora de desenvolver uma solução que pudesse, de fato, entregar um diferencial competitivo para as instituições de ensino. Né? A gente filosofava muito, tinha uma visão muito tipo de transformação digital, de que esse momento que a gente está vivendo agora pudesse, de fato, acontecer, né? E chegou o momento, meio que empurrado por uma pandemia, né? E agora estamos aí prontos para, de fato, conversar com as instituições de ensino. Por que é tão importante entender a necessidade do estudante, colocar o foco, né? Ser parceiro do estudante num momento tão importante como esse. Então, minha participação aqui é para contribuir com vocês e compartilhar com vocês um pouquinho do que eu vivi como gestora de marketing educacional, né? Do que me impulsionou a vivenciar esse momento de empreender, porque que a gente saiu para empreender mesmo e fazer isso tudo acontecer. E compartilhar com vocês dicas práticas mesmo, do nosso dia a dia mesmo, de captação de alunos, e que fizeram, de fato, diferença nesse processo de uma captação de alunos completamente online. Olha, a gente falava de captação online, gente, viver ela, né, 100% online, há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, era o nosso desafio fazer um plano de mídia, onde 80% do meu plano de mídia era online e 20% offline. Essa era a minha meta. Muito difícil de conseguir, né, porque a cultura offline ela ainda é muito forte, não só pela cultura interna dos gestores,
mas até a própria cultura da cidade, de ter, eu quero ter uma campanha no outdoor, se não tiver no outdoor, eu não consigo absorver a campanha, não está no ar, no vestibular. Mas eu já sabia que, de fato, o meu estudante, por eu conhecer, por eu entender a jornada de compra, por eu entender, de fato, os conflitos e a dor dele, eu sabia que ele não estava ali no outdoor, que o outdoor não era para ele que eu estava fazendo. Né? Então, é disso que a gente vem falar e é isso que eu queria compartilhar com vocês e tentar ajudar nesse momento aí, que é um momento difícil, mas, ao mesmo tempo, tem muitas oportunidades para a gente aproveitar. Legal demais. Engraçado, porque eu ouço você falando sobre essa transformação, sobre essa mudança de mentalidade, essa virada do offline para o online, e faz tanto tempo, né, que a gente vem tentando evangelizar isso dentro das culturas das organizações. Só que agora, eu acho que existe um elemento que o Covid trouxe, né, um efeito colateral dos desdobramentos dele, que mudou um pouco esse senso de urgência. Né? O que você está percebendo em relação à consciência dessas mudanças, em relação ao que o Covid trouxe dessa adaptação? Eu acho que a pandemia, ela de alguma forma acelerou, ela trouxe uma velocidade, ela trouxe um senso de urgência para que as instituições de ensino parassem tudo e conseguissem focar naquilo que de fato importa. Quem é o meu aluno? O que ele precisa? Eu preciso ser parceiro dele. Não vai dar mais para negligenciar isso, né? Não vai dar mais para a gente deixar de lado, não entender a jornada de compra do meu aluno. E aí você fala, Fernanda, mas isso é muito complexo, né? Jornada de compra? Eu vou ter que entender esse negócio tão complexo? Não, gente, é simples. É só pensar assim, cara, como é que o meu estudante vem até mim? Como é que ele chega até a minha instituição de ensino? A gente pensava isso há 5 anos atrás, a gente começava a pensar, poxa, a gente tinha 2 públicos. A gente achava que a gente tinha, na verdade. A gente achava que a gente tinha um público que era o recém-egresso, ensino médio, aquele menino que tinha acabado de sair do ensino médio e iria fazer a instituição de ensino. A gente achava que esse era o nosso principal público-alvo. E aí, quando a gente começou a mergulhar um pouquinho mais no perfil do nosso estudante, a gente começou a perceber que esse aluno, ele iria para Belo Horizonte, ele não ficava em Sete Lagoas. E o nosso público-alvo, de fato, né, que é a nossa persona, né, que a gente começou a entender o que era persona em si, era o aluno que formava no ensino médio, ia para o mercado de trabalho, e aí depois que ia no mercado de trabalho, ele ficava ali 2, 3 anos, queria fazer uma ascensão profissional, e aí depois, para fazer essa ascensão profissional, ele procurava o ensino superior. Mas, gente, para a gente chegar nessa persona, foi estudar muito. Então, quando a gente fala de jornada de compra, é parar tudo e falar assim, peraí, quem é esse meu aluno? O que ele faz? Onde ele está? O que ele usa? O que ele está fazendo nesse momento? E foi tentando entender o que passava, né? De uma forma, a gente fala de empatia muitas vezes, mas a gente nunca se coloca no lugar do aluno em si. Aí, quando a gente... Foi muito legal quando a gente falou assim, o que é empatia, se colocar no lugar do outro? Porque a gente tinha um colégio dentro da instituição de ensino. E aí isso é muito legal, porque a gente sentou ao lado deles e começou a mergulhar no universo deles. Nossa, o nosso universo também se abriu. E foi nesse momento que eu comecei a entender, gente, esses meninos... A gente estava falando de um monte de coisa, tipo... estava falando de professores qualificados, doutores e mestres. Meus laboratórios são de última geração. Eu tenho parceria com o Google for Education. Nossa, somos a 4ª instituição de ensino no Brasil para ter isso. Cara, nada é contra, mas assim, discurso batido, todo mundo já tinha também, mas o menino não estava preocupado com isso. Cara, sabe o que estava passando na cabeça dele? Que curso que eu vou fazer? Eu tenho maior dúvida. Meu pai quer que eu faça isso, minha mãe isso. Eu tenho uma pressão grandona para tirar uma excelente nota no Enem, porque a escola, ela também pressiona o aluno para ter um bom desempenho, porque ela quer que aquele aluno seja um bom aluno para o Enem e aquela nota estampe os jornais para ela. Então, tem a pressão do professor dentro de sala de aula, que poderia ser o melhor amigo dele nesse momento, seu ombro amigo para
de alguma forma, ajudar na insegurança, naquelas incertezas, aquele momento de angústia, mas o professor tá ali, vamos estudar, e o aluno super desesperado. O pai e a mãe que não param de perguntar o que ele vai ser. Os amigos, na hora que eles saem das baladas e tudo, e aí, já decidiu qual curso que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo? Caramba, o menino explode. E aí, quando a gente entendeu esse universo e colocou no lugar dele, é que a gente começou a entender, poxa, não faz sentido esse discurso egocêntrico de laboratório, de infraestrutura, de professor, mestre, doutor e de nota 4, 5 do MEC, que, gente, desculpa, mas quando a gente aprende a receitinha do MEC, a gente conquista essas notas, né? Então, poxa, a gente tá, tipo, cara, já entendemos, já, beleza. E o aluno olha para aquilo e fala, todo mundo tá falando a mesma coisa, e aí qual que eu vou? E a dor dele continua sendo a mesma coisa. Legal. E o pior, gente, de tudo isso, é que depois que a gente entendeu que isso, de fato, era uma dor do aluno, aí eu vou dar só um parênteses aqui também, para falar que a Fernanda tá falando isso, porque ela fez uma pesquisa lá, e aí lá na cidade dela, o aluno tem essa dor. Quer dizer que na minha cidade, esse aluno pode ter essa dor. Vamos dar um parênteses aqui. A gente foi no evento, né, Braulio? SEBESP esse ano. Sim. E aí, a pesquisa que a Universia fez com 9.000 pré-universitários em todo o Brasil. Tava lá, gente. E aí, alunos pré-universitários, qual é a principal dor de vocês ao escolher um curso superior? Vocês sabem escolher? Aí, 70% deles falaram, sabemos, sim. Sério? Sabem de verdade? 80% deles, sabemos. Qual é a forma que vocês escolhem? Afinidade ou influência familiar. Ou seja, o que o universo quis mostrar? Que, na verdade, o aluno ele fala que sabe, mas os dois fatores que ele acha que ele sabe, ele está sabendo em cima de um fator completamente raso. Por quê? São fatores emocionais. Porque eu olhei para o meu tio, eu olhei para minha tia, meu pai, minha mãe, então eu acho que eu posso ser igual a eles. Ou porque eu adoro bicho, né? É muito comum isso. Eu adoro gatinho, cachorrinho e tal, então você é um médico veterinário. É muito comum acontecer isso. E os meninos vão fazendo esse tipo de escolhas super rasas. Tem problema isso, Fernanda? Gente, 2 problemas gigantes pra gente na captação. Não tô falando nem da evasão ainda, tá? Bem disso. Por quê? Porque além do aluno entrar, né, a gente está matriculando um aluno e ele, de fato, vai evadir, a gente vai acabar comprometendo a nossa meta de matrícula, esse aluno vai ser frustrado na expectativa dele. Aí está o principal para a captação de alunos. Porque a gente vai ter um detrator da marca. O que ele vai acontecer? Ele vai falar mal da gente, não vai indicar a nossa experiência para um outro aluno. O que vai acontecer? Vai simplesmente acontecer que a gente vai ter que gastar o dobro da verba no ano que vem de marketing para tentar ir, porque a gente não vai conseguir dar conta de cumprir as metas de matrículas que a gente precisa para a instituição de ensino. Né? De fato, que a gente não vai ter sustentabilidade, não tem lógica esse processo. Então, quando a gente, de fato, para um tempinho para entender a necessidade do aluno, a gente começa a ver que a gente precisa mudar a lógica toda para a gente poder, de fato, ajudar a nossa instituição de ensino a ter sustentabilidade na captação e retenção de alunos, né? Porque é na gestão no todo. E a gente, como gestor, cumprir as nossas metas com efetividade. Então, acho que esse é um ponto super importante, entender a necessidade em profundo do nosso aluno em potencial. Isso muda tudo, muda discurso, mote de campanha de vestibular, estratégia de atração e etc. E é tão interessante porque, assim, muitas instituições, muitos gestores de marketing têm sofrido com essa mudança porque a maioria dos argumentos que eles têm estão relacionados à infraestrutura, à nota no MEC, à qualificação dos professores. E como esses argumentos estão perdendo, né, automaticamente a força, a dica maior é para onde que eu olho. Né? Então, em tudo que você falou, para mim está muito claro. Né? Olha para os seus alunos, olha para o seu potencial aluno. Né? E talvez, se antes
você pudesse ter um tempo para fazer essa virada, agora a chave tem que virar de um dia para o outro, né? É. Quando você fala de discurso, Brau, a gente sempre conversou muito sobre isso. Uma outra pesquisa super legal, dentro da Universa mesmo. Porque além de conhecerem a situação do pré-universitário, eles olharam também para os universitários. E olharam e perguntaram assim, universitários, quando vocês ingressam no ensino superior, vocês ingressam com qual expectativa? Tinha lá várias, né? Mas mais de 70% conseguiu um emprego. Aí eu pergunto assim, duas coisas. Uma, como que a gente, gestor de marketing, discursa isso na nossa campanha? Como a gente está vendendo esse discurso? A gente vende essa expectativa? Ponto 1. Como a gente está vendendo e conectando? Porque se é essa a expectativa do meu aluno, e eu não estou falando isso para o meu aluno, então não tem conexão com ele. Né? Então, eu presumo que a gente está, pelo menos, conectando ou fazendo algum tipo de comunicação próxima a isso e etc. Apesar de que, se a gente pegar a matriz publicitária, eu gosto muito disso, porque o Rafa Vilas Boas ele tem uma matriz publicitária interessantíssima do marketing educacional, que mostra o quanto nós, e aí eu me incluo também como gestor de marketing educacional, porque eu passei muito tempo fazendo isso também, usando imagens e discursos muito semelhantes, a escada de ascensão, o rosto um da metade do outro, o sapato que muda porque é executivo e tal. Então a gente acaba usando muita imagens e informações idênticas, né? Não muda muita coisa. A gente precisa de fato mudar não só esse discurso publicitário, mas, além do discurso publicitário, introduzir isso de fato na formação acadêmica. Também não adianta a gente vender um sonho de transformação da empregabilidade, da mudança de vida, da mobilidade social para o aluno, e aí a minha formação acadêmica não entregar. Então, eu tenho também um certo receio de provocar isso e a gente, como gestor de marketing, não se atentar de cobrar do acadêmico que isso também seja feito lá na entrega, né? Então, a gente precisa mudar, sim, entender a expectativa do aluno, mas cobrar que o acadêmico faça a parte dele também, para a gente também não ser um mentiroso, né? Então, esse alinhamento do discurso e do produto, da entrega, eu acho que ele é fundamental para você não ser incoerente. Mas sabe uma coisa que eu estou notando? A resistência, muitas vezes, que o acadêmico tem, não é uma crítica, é só uma constatação, até porque, historicamente, mexer numa matriz ou mudar algo em educação sempre foi algo de muita responsabilidade, né? Mas as resistências estão menores por conta do momento, né? A gente está utilizando uma plataforma de pesquisa de satisfação das aulas, por conta desse modelo síncrono, né, poder avaliar ali qual é a qualidade na percepção do aluno. E você imagina para um coordenador permitir que o professor seja avaliado aula a aula. É algo inimaginável no ano passado. E estão abrindo essas portas porque a gente precisa saber como estão as aulas, senão a gente perde os alunos, né? Eu acho que a ação e reação está muito imediata, então a gente tem que se adaptar. Muito, muito interessante isso. Agora, vamos lá, na prática, para o gestor educacional, para o gestor de marketing, como que ele implementa esse discurso, principalmente no ambiente digital, que é a nova realidade, agora não mais 80%, mas 100% dos alunos? Legal. Então, tem várias formas. Eu queria dar algumas dicas aqui, práticas mesmo, porque é um momento que a gente está sem dinheiro. E é legal quando a gente já passou, né? Eu já passei como gestora de marketing de ter grana, cara, para fazer uma campanha legalzaça, assim, de ter muita grana e poder escolher veículos para fazer isso. E eu já passei momentos de não ter grana para te falar nenhuma, assim, para te falar que talvez R$ 100 teria para fazer alguma coisa, R$ 50, já passei por isso. Quando eu ingressei na instituição de ensino, que eu comecei o meu trabalho como gestora de marketing educacional, eu enfrentei essa realidade. E eu acho que é uma realidade que muitas instituições de ensino podem estar enfrentando agora. Então,
Então, eu queria dar dicas práticas, como se a gente estivesse nesse cenário, um cenário onde a gente não tem verba. E aí, vamos dar um máximo da nossa criatividade. Eu vou contar para vocês uma história, né, assim, que aconteceu, de fato, real. Foi até no início da minha carreira como gestora de marketing educacional. A gente não tinha grana nenhuma. A gente precisava fazer captação de aluno. O que a gente fez foi, a gente desenvolveu internamente com a nossa área de TI, porque a gente já tinha entendido a nossa persona, e até então a gente achava que era o egresso do ensino médio. O egresso do ensino médio, que frequentava as baladinhas aqui de Sete Lagoas, e que gostava de acessar um site de notícias que era o mais badalado aqui também, que tinha muito oferta de cupons de boate, desses lugares. Então eles ficavam lá em cima para poder conquistar esses cupons. Então, tinha um tráfego nesse site muito alto da nossa persona, que a gente achava que era a nossa persona alvo principal. Então, a gente já identificou isso e a gente sabia que a dor dessa persona nossa era a escolha do curso superior. Então, a gente fez um teste, assim, sem nada científico, nem um pouco científico. A Elzi tá ouvindo isso aí, mas aí ela já sabe essa história, então não tem problema nenhum. Aí o TI nosso fez um testezinho pra gente, para captar essa isca digital. E eu fiz um contato com esse cara do site, fui almoçar com esse cara e falei com ele, cara, você conhece bem o perfil dos seus usuários do seu site? Ele falou, conheço, é assim, 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 mostrou o analytics e tal. Eu falei, cara, você sabe qual que é a dor que esses caras vivem? Quais são os conflitos que eles vivem no dia a dia? Porque a gente já tinha dado. Não, o que você tá falando? Olha, expliquei para ele tudo que vivia, né? Expliquei o que eu já tinha vivenciado do grupo focal que eu tinha feito com os alunos do ensino médio, que era exatamente o público-alvo deles. E ele ficou encantado e falou, cara, é exatamente isso. Total, tem razão. E aí eu falei, cara, eu tenho uma proposta. Vamos fazer o seguinte, você tem o tráfego, você tem o público aqui todo e ele, tipo, tem total aderência com o meu público também. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um banner no topo do seu site, minha marca, sua marca, o teste é meu, o seu público vai entrar e quem quiser fazer, vai fazer o teste. Beleza? Cara, super top, serviço à comunidade. Total. 0,800. Paguei nada, Bravo, nada, na 0,800 total, banner no topo lá. Ele colocou, tipo, site tal, e fulano de tal fazem serviço à comunidade, orientação profissional. Cara, o que aconteceu? Eu hackeei o tráfego do site dele todo pro meu site. O que aconteceu, Fernando? O que você gastou? Nada. Resultado, 12% de matrículas advindos desse site. Então, dicas práticas. O que você fez, Fernando, de mágica de nada? Cara, pensei, onde estão esses meus estudantes digital, porque o meu site, a minha isca era essa. Eu tenho a aspirina para a dor desses caras. Então, e todo mundo vai. E esse cara também vai querer oferecer essa aspirina. Eu deixo ele colocar a marca dele também, porque é legal para ele, legal para mim. Eu hackeei. Cara, e como essa estratégia, existem várias formas da gente fazer isso. Então, isca digital é uma solução muito legal e vai muito além do nosso site, né? A gente costuma, como marketing, como gestor de marketing, aprender nesses cursos. Tem que colocar isca digital tradicional, né? Quando a gente aprende marketing digital, de ter que ter isca digital no meu site. Aí a gente começa a popular aquelas iscas digitais, tudo para tudo quanto é lugar e tal. Cara, super bacana e tal. Mas a gente tem que ir além disso. A gente precisa pensar além. A gente precisa ampliar a isca digital em outros locais também. Não necessariamente só no nosso site. É importantíssimo que tenha, inclusive, conteúdos muito relevantes. Conteúdos relevantes. Uma coisa super legal. Não tinha dinheiro para produzir conteúdos relevantes, para contratar uma Rock Content para fazer isso e tal. Depois até tive condição de contratar, mas não tinha. E olhei para um lado, olhei para o outro, falei, caramba, minha equipe não consegue fazer isso, eu não consigo fazer produção de conteúdo. Fiz uma reunião com os coordenadores de curso e falei, gente, vocês têm meta também, não tem? A meta é minha, a meta é sua. Então, vamos produzir conteúdo. É o seguinte, um conteúdo por curso.
artigo, tópico, é isso, estruturei, fez o conteúdo e a gente foi lá, estruturou e colocou no site. Então, assim, a gente não tem recurso, a gente precisa olhar para dentro da gente, porque tem muita coisa dentro da própria instituição de ensino que dá para a gente produzir, né? Então, eu falo que quando a gente não tem dinheiro, saem as melhores ideias, né? A criatividade brota naquele momento ali de maior pressão. Meu pai fala que carro apertado é o que anda. Aí eu aprendi isso com ele e é verdade. Então, essa é uma das estratégias. Uma outra legal, que é muito comum de toda instituição de ensino fazer, acho que dificilmente uma instituição de ensino não faz, visita nas escolas de ensino médio. Aí todo mundo fala, vai estar assim. Mas, Fernanda, coronavírus, a gente não pode mais visitar as escolas. É possível fazer isso agora. Concordo, você concorda, Brau? Verdade, mas por que não pensar um pouquinho além da caixa? Olha só, o diretor hoje das escolas de ensino médio, ele tá apavorado, cara. Tanto quanto a gente também tá nesse momento difícil, com os alunos super inseguros, angustiados. Imagina, aluno de terceirão, tá para finalizar o terceiro ano agora, com um monte de matéria, com Enem para fazer, super inseguro. Imagina como que tá a cabeça desse diretor. Por que não a gente liga para esse diretor e oferece para ele, por exemplo, uma orientação profissional online para todos esses alunos dele? Eu, como instituição de ensino. Fernanda, legal, quem vai fazer esse negócio? Primeiro, filtro, teste. Cara, eu vou te dar um teste, você vai aplicar nos seus alunos vão fazer, e por grupo de perfil, eu vou oferecer uma mentoria para cada um dos seus alunos. Né? Então, assim, você vai aliviar esse cara de uma tal forma, ele vai fazer isso para você muito, assim, com uma relevância muito... com uma vontade de fazer isso grande, porque você vai resolver um problema dele, e, de fato, você vai estar se ajudando. Você vai pegar o lead qualificado ali e vai trazer do mesmo jeito que se você fosse visitar a escola. E num esforço muito menor e com muito menor custo, né? Assim, sem sombra de dúvidas. Então, um relacionamento como esse, tem instituição de ensino, por exemplo, nosso cliente já criou landing page para as escolas de ensino médio com conteúdo rico específico para as escolas que têm relacionamento. Tem instituição de ensino que, além de criar landing page, criou um webinar específico. Então, estou dando exemplos aqui que a gente pode transformar esse limão numa limonada muito gostosa de fazer, né? Então, é só algumas dicas práticas aí de transformar esse momento num momento muito positivo para a captação de alunos, né? Dá para fazer muita... Digital, gente, para mim é um mundo de possibilidades que a gente não termina. Se a gente tiver que ficar aqui conversando 2, 3 dias ainda, é pouco para falar de todas as possibilidades que tem no digital, porque é infinito. E é engraçado que você falou duas coisas que eu acho que são muito marcantes. Primeira, que não é coisa mirabolante, né? São coisas simples, é o básico, é fazer o básico bem feito, né? Então, você vê que não tem muita solução que veio de outro mundo, é algo que realmente a gente já fala há bastante tempo. E segundo, o motor da criatividade, que é a escassez de recursos. Então, quando você não tem um budget alto, você começa a pensar em soluções criativas para fazer aquilo acontecer. Bom, vamos lá. Agora, pensando na prática, conectando com essa ação de atração, depois que esse candidato ele vai se inscrever, uma coisa que eu estou vendo muito, está me preocupando, é o seguinte: tem muitas instituições que até hoje não têm um processo digital. Estou falando do processo básico, da inscrição online, de um processo seletivo online. Eu penso o seguinte: será que a gente vai ter Enem esse ano? Eu acredito que não, né? Pelo menos não presencial. E o aluno que não tem Enem, né? Como que ele vai fazer? Você tem uma prova online? Acho que é algo essencial, né? E depois que ele fizer essa prova, ele não pode vir na instituição para fazer a matrícula. Você tem uma matrícula online, quer dizer, o que antes era opcional, agora é obrigatório. Mas quando você olha para as instituições, quantas não estão preparadas para entregar essa experiência, né? Do início ao fim, online?
Verdade. E a gente já falava tanto isso, né, lá atrás, já vim se preparando, porque assim, falar que hoje no mercado não existe soluções para fazer todo esse processo online, não é verdade. Porque existe muitas opções, né? Assim, legal, dá para fazer tudo online. Costumo, assim, vou dar uma viajada aqui, porque eu gosto muito de pensar assim no que é o modelo ótimo. Obviamente, você falou do modelo básico. Cara, o modelo básico é site, ficha de inscrição integrada com o CRM fazendo todo o processo até a matrícula online e mandando para o RP e fazendo esse processo todo. E a redação online. Pode falar, Bruno. O Rafael está comentando aqui, ó, e digital é diferente de EAD, né? Só complementando, sim, né, a gente está falando de um mundo digital para todas as modalidades de entrega. Sim, sim, sim. Boa, Rafael, isso mesmo. E aí, voltando aqui que a gente estava falando, de um processo simples, como o Braulio falou, né? Tipo, tem um processo simples todo de captação de alunos, dá para fazer hoje ele de forma bem simplificada, ficha de inscrição, CRM, vestibular. Gente, uma dúvida que eu comecei a ver com gestores de marketing que não sabem que hoje o MEC requer que a instituição de ensino tenha somente a prova de redação, né? Não é necessário você fazer uma prova objetiva, com todas aquelas opções e tudo, presencial. Não, cara. Prova online, seja de redação, tá dentro e passa dentro do regulatório, né? Da necessidade de ter o processo seletivo para entrada. Então, assim, é muito importante que os gestores entendam isso e que, então, é possível total fazer o processo todo de captação de alunos online hoje. Então, processo simples. Ficha de inscrição. Vou falar. Ficha de inscrição, automação de marketing, iscas digitais no site para captação do lead ali, integrado com CRM, redação, a aprovação da redação, integrada com a matrícula, manda para o RP e aí depois começa o pós-matrícula ali. Cara, e aí agora eu vou dar uma viajada, porque a gente está num discurso aqui, a gente está conversando muito desse novo momento, do momento de olhar e de entender a necessidade do estudante. E aí a gente fala de um discurso mais humanizado, de entender que relacionamento é muito importante, cada vez mais vai ser diferencial, não só para sobrevivência, mas para diferenciação de uma instituição e de outra. E aí, dentro desse viés, eu vou falar do meu mundo mágico, tá? Do meu mundo mágico, eu acho que a inscrição ela deveria iniciar já identificando um perfil do candidato. Por quê? Se eu identifico que o Braulio ele tem um perfil e o perfil dele é analítico executor, eu já tenho um monte de informação do Braulio super importante para eu humanizar durante todo o meu trabalho de relacionamento com o Braulio até a matrícula. Então, eu sei que o Braulio, se ele é executor, ele é competitivo, ele gosta de desafios. Então, se ele é analítico, ele é um cara observador, cuidadoso. Estou falando o perfil do Braulio agora para todo mundo aqui, né? Cuidadoso, observador. E com essas informações, gente, eu consigo montar uma régua automatizada de relacionamento que eu vou me conectar no nível de profundidade com o Braulio como aluno potencial de forma completamente diferente de uma outra instituição de ensino que não tem essa informação. Ponto 1. E além de eu conectar diferente com o Braulio, eu ainda vou oferecer para ele uma ajuda que ninguém está oferecendo. Tipo, Braulio, eu vou te ajudar a resolver um problemão, cara. Você está em dúvida entre direito e psicologia? Não tem problema. A máquina vai te ajudar nesse processo até certo ponto. Depois eu posso intervir com o humano ainda para resolver se caso você não tenha dificuldade em identificar entre um curso e outro. E durante todo esse processo meu de nutrição de relacionamento com o Braulio, eu posso automatizar o meu relacionamento com ele usando toda essa informação do perfil, que é a humanização do meu discurso. Né? Então, eu estou fazendo uma captação aqui, gente, e criando aqui, eu vou falar assim, meu processo ótimo, a mágica do que eu acho que deveria ser um processo ótimo de relacionamento e de captação de alunos, que não é nada inimaginável, já existe toda essa tecnologia totalmente integrada, tá? E aí, depois que eu fiz esse relacionamento, essa nutrição, olha só, eu tenho o perfil do Braulio e esse perfil do Braulio aqui de captação, eu já vou mandar para o vestibular online da redação sugestões de temas
de redação que o software deveria dar para o Braulio, porque eu sei qual que é o perfil dele. Então, eu sei qual o tipo de redação que eu deveria desafiá-lo. Né? E a partir disso, ele faz a redação, eu dou aprovação ou não da redação, e uma vez ele aprovado na redação, eu caminho com ele até a matrícula, completamente online, com assinatura digital e etc., para que ele, então, faça esse processo e conclua a matrícula dentro da minha instituição de ensino. Ou seja, uma experiência super fluida, uma experiência totalmente personalizada e com um nível de conexão que eu saio do raso e do olá, olá, senhor e senhora, né, para um ei, Braulio, ou qualquer outro nome que ele queria que eu chamasse ele, porque a gente começou um relacionamento no nível profundo e a gente começa a estabelecer um relacionamento muito mais profundo e muito mais de conexão, né, que é a humanização do discurso, que a gente vem falando isso aí já um tempasso, e que o digital nos proporciona fazer esse processo todo, né? E, de fato, a gente consegue caminhar com todas essas tecnologias integradas para fazer isso. Gente, e legal, Fernanda, bacana. Isso deve demorar pra caramba, né, cara? Segundos, dias, horas, né? Para te falar a verdade, no mesmo dia você consegue fazer isso tudo na mesma ferramenta. Então, assim, eu acho que esse momento que a gente está vivendo é o momento da gente fazer a virada acontecer, gente. Não dá mais para colocar o aluno esperando 2, 3 dias para sair a relação de aprovados. Não dá mais para esperar o aluno, vem aqui fazer o vestibular, ficar mandando não sei quantas mensagens para ele, para vir fazer vestibular e etc. Já passou, olha. A outra instituição já fez a matrícula dele enquanto você está mandando mensagem de SMS ou de WhatsApp para o aluno. Eu sempre falei sobre isso. Quando eu conheci vocês nesse processo, a gente já estava fazendo lá na gestão de marketing educacional na instituição de ensino que eu trabalhava. O meu gestor, o reitor da minha instituição de ensino, me provocou a pensar num modelo de captação que eu pudesse usar a psicologia do consumidor para isso. Porque a maioria das nossas compras como seres humanos, a gente compra de forma imediata, né, no impulso. E com a educação isso não poderia ser diferente, né? E a gente precisaria dar para o estudante uma assertividade maior para que ele não errasse no processo de consumo da educação. E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês faz total sentido com o que o reitor me provocou lá 6 anos atrás, né? Então, gente, não é loucura, não é criação da cabeça da Fernanda. As ferramentas estão aí, dá para fazer e dá para fazer bonito. Dá para sair na frente para fazer bonito. E é bem interessante porque, assim, eu vejo que tem um olhar de alguns gestores para o momento que a gente está vivendo, dividido em 2 grupos. Para mim é bem nítido isso. Um grupo, ele tem tanta esperança de que acabe logo, que ele está se planejando como se fosse acabar logo. E aí qual é o problema? Você acaba construindo soluções provisórias, e se não acabar logo, se os desdobramentos continuarem por alguns meses, né, quem sabe, imagina uma situação muito complicada em que a gente só vai ter aula presencial ano que vem. Vamos imaginar esse cenário para se preparar para ele, né? Porque aquele segundo grupo que está pensando nesse segundo cenário, ele está estruturando o mais rápido possível, não só a entrega das aulas, não só a experiência dos alunos, mas todo esse aparato de tecnologia e experiência digital para sobreviver durante esse tempo sendo eficiente, né? Então, assim, pegando essa experiência, eu vejo algumas questões básicas do tipo, se eu vou fazer minha matrícula e eu não posso ir na faculdade, eu preciso fazer o upload do meu documento ali na própria ferramenta, né? Se eu vou ter que fazer o meu processo seletivo sem ter que ir na faculdade, eu preciso fazer minha prova online. E aproveitando aí a questão de carreiras, que eu acho que às vezes as pessoas não têm essa dimensão do foco de carreiras, mas o digital, ele te permite acessar informações personalizadas das pessoas com muito mais eficiência. Porque quando você conecta carreiras com o perfil dele nas redes sociais, ou com o comportamento dele, que a gente está rastreando com o CRM, por exemplo, isso te traz uma riqueza de informações para personalizar a experiência dele, né?
Então, a gente está tão acostumado a viver isso com outros mercados, né? Você pesquisa lá alguma coisa num site, e aí você vai no Facebook, vai em todo lugar, eles estão querendo te oferecer aquilo. Acho que a educação e a profissionalização que a gente precisa caminhar é nesse sentido, e a hora já era hora há muito tempo, então agora não tem como correr mais. Né? E é legal que você está falando isso, Braulio, porque como isso também vai refletir depois do aluno entrar, né, na jornada dele. Eu vejo algumas instituições de ensino já estão num movimento, que é um movimento que eu acredito, né, o movimento que é o Orca-Love, tá aí com a bandeira, levantando a bandeira, que é entender o aluno e personificar a educação para aquele aluno. Personificar a tal ponto de, primeiro, quando o aluno entrar na instituição de ensino, além de entender o perfil dele, mapear o perfil comportamental, a personalidade dele, mapear o estilo de aprendizagem do aluno, além do estilo de aprendizagem dele, entender a expectativa. Cara, se a gente for olhar, a gente conhece bem instituições de ensino, né? Tem aí o Márcio, o Freire está acompanhando a gente aí também no chat, conhece boa parte desse mercado aí de instituições de ensino. Quais instituições de ensino hoje, Braulio, que a gente vê, que pergunta para o aluno quando ele entra, que é matriculado, e fala assim, cara, o que você espera de mim? Simples pergunta, né? A gente vai fazer, tipo, você vai comprar uma coisa de mim e eu não te pergunto, o que você espera que eu faça por você? Qual que é a sua expectativa, né? E assim, uma coisa tão básica como essa, as instituições de ensino negligenciam, mas, como você falou, existe um outro grupo que já entendeu que é essa pegada, que já entendeu que o foco é no aluno, na personificação disso, e eles já entenderam que ele precisa perguntar isso. E olha só onde que eles estão chegando. Eles estão chegando no nível de já entender isso e já caminhar para esse nível de personificação do estilo de entregar não só unidades curriculares, mas competências de acordo com aquilo que faz sentido para o perfil do aluno. Porque a gente sabe, aí o Orca-Love, né, que o aluno que trabalha ou que consegue uma oportunidade de trabalho, aí seja como empregado ou seja como empreendedor, qualquer tipo de trabalho que ele opte, mas que trabalhe em algo que ele faça sentido para a vida dele, ou seja, que seja relacionado aos interesses dele, ele é simplesmente 30% mais produtivo. Gente, 30% mais produtivo significa que isso significa mais felicidade para ele, mais felicidade para quem está contratando ele ou para quem está à volta dele e para o país dele também, porque é desenvolvimento social muito maior, o impacto é muito maior para todo mundo, né? Então a instituição de ensino já entendeu a missão dela no todo, já entendeu que, cara, eu preciso conectar, eu preciso fazer essas peças funcionarem. E uma vez que o aluno ele tem isso, ele vai falar bem da minha marca. E você lembra aquela lógica que a gente falou do detrator da marca lá no começo? A lógica muda toda. E por que as instituições de ensino entenderam isso? Porque eles entenderam que aquela lógica de detrator dinheiro, esforço e energia pedido. E para eles não dá, é insustentável. Então precisava mudar toda a lógica. Então, mudando toda a lógica eu preciso cumprir a minha missão de impactar no desenvolvimento socioeconômico. E para impactar, eu preciso entender esses meus alunos, que são os meus clientes. O que eles querem? Então, expectativa. Tá, beleza, vocês querem isso. Mas para eu poder fazer isso na vida de vocês, eu preciso entender o DNA de vocês. Qual que é o DNA de vocês? Beleza, e agora eu vou pegar minha formação acadêmica e vou fazer essa formação acadêmica virar competências para fazer esses caras aqui serem mais produtivos. E é isso que esses caras estão fazendo. Gente, eu estou falando assim uma linguagem mais simples, mas eles estão fazendo isso e estão personificando a educação no sentido até de criar nanodegrees, cursos especializados para o aluno, aquele aluno específico, para gerar aquela competência específica. Simplesmente para aquele aluno atuar naquela atuação específica. É possível? Hoje é possível, porque a tecnologia nos dá essa condição específica, né? Então, é uma mudança de mindset muito grande e que se a gente, como gestor, sentar naquele outro lado que você acabou de falar, né? Que existem
dois caminhos, né? Dois tipos de gestores aí, a gente corre um sério risco de ficar para trás, né? E não conseguir entrar nessa estrada aí, nessas trilhas, porque elas já foram construídas. O fato é, o jogo, como diz Elzi, está posto. E quem não, de fato, não conseguir entrar nele e julgar, e agora a pandemia já colocou velocidade, né? Porque antes a gente estava tranquilo, tá? O jogo está posto, mas não tem velocidade ainda, então dá para eu poder ir fazendo o meu aqui e ninguém está me pressionando para julgar no tempo que tem que ser. Agora não, tem velocidade e a gente precisa jogar na velocidade que está posta aí. E assim, vou aproveitar e fazer um encerramento aqui com a frase do Márcio, que eu gostei muito. Quem faz o processo seletivo é o candidato e não a instituição, né? Porque a gente estava acostumado a ter um processo seletivo onde a instituição selecionava os candidatos. E eu acho que todas as dicas que você deu do início ao fim aqui invertem essa lógica, onde a instituição está sendo selecionada por esse candidato e se ela continuar usando os mesmos atributos de todas as outras, não tem budget que resolva. Agora, se ela inverte, olha para o candidato, entrega uma corrida focada no perfil dele, ela vai se diferenciar, né? Então, assim, é fantástico como que a gente consegue enxergar o quanto esse momento está acelerando também esse processo. E como a gente está nos minutinhos finais, eu vou tentar dar uma resumidinha do que já foi dito, tá? Porque foi muita coisa, e se deixar a gente falar a noite toda. Que são basicamente as dicas do teste de perfil, do discurso focado no candidato, dessa inversão da lógica focada no candidato e com as expectativas dele, e aí um pouquinho de work-love aí. Muitas das vezes estão focadas no trabalho, ou numa contratação, ou numa progressão, e em fazer o básico. Porque se você não tem nem o básico, você não tem estrutura para chegar lá. O que é o básico? Ter uma inscrição online com prova de processo seletivo online, ter matrícula online, em que eu não preciso ir na instituição nem para fazer a minha documentação, nem a assinatura do contrato. E isso tem que ser rápido, porque se a gente achar que vai voltar a ser como era antes, semana que vem ou daqui 2 semanas, você vai ficar para trás. Eu não sei como que você vai conseguir se adequar e voltar para essa vida. E para todo mundo que está acompanhando a gente, pessoal, a gente está produzindo uma série de conteúdos. Eu vou passar a bola para a Fernanda fazer o encerramento dela. Não, é só para acrescentar um tópico super importante que eu aprendi com você, na verdade. Cara, porque é matemática, né? Quando eu aprendi isso, cara, mudou meu mindset. Captação de alunos é o ano todo. Como que eu entendi que isso é o ano todo? Porque eu entendi que eu fazia processo seletivo, né? Então, cada processo seletivo, eu tinha minha verba, terminar o processo seletivo, acabou, depois tinha que abrir o processo seletivo. Não! Eu preciso ter um topo de leads lá em cima, gigante, para cumprir minha meta de matrícula aqui embaixo. Então, se eu não captar o ano todo e não tiver esse processo contínuo, eu não vou conseguir cumprir minha meta de matrícula. Então, eu pegava minha verba de marketing, comecei a diluir, otimizar essa verba durante todo o ano. Eu não tinha dinheiro, gente, para todo o ano. Eu pegava a verba do processo seletivo e só otimizava ela durante todo o ano. Porque eu sabia que eu tinha que captar no momento que a minha IES concorrente não estava captando. Porque era aí que eu tirava o meu diferencial. E era aí que eu fazia o diferente que nem todo mundo estava fazendo. Então, cara, eu não podia esquecer disso. Um negócio que eu fiz muito, que assim, foi um diferencial. E outra coisa, funil invertido, né? Eu preciso de 1.000 matriculados, peraí, então eu preciso de 10.000 leads. 10.000 leads eu não consigo em 2, 3 meses. Então, preciso de uma construção. De uma construção. O Rafael está falando que na UNA já é assim. Que legal, Rafael, porque a gente está vendo o quanto as instituições que já fizeram um terreno estão tendo mais facilidade nesse momento de se adaptar. A gente citou o exemplo da Univisosa, que tem uma produção de conteúdo para veterinária muito rico, e é claro que essa adaptação para o novo modelo digital facilitou muito. A Ellen falou que nós sempre
falamos do futuro, sempre falamos que o futuro é digital, mas acho que não esperávamos que essa mudança fosse tão rápida, ia acontecer tão rápido. E é fato, foi uma aceleração que ninguém podia prever. E aí, para falar, aproveitando que eu estou falando de coisa rápida, eu tenho que falar um negócio aqui, senão vão me bater. Pessoal, além de produzir as lives, esses conteúdos, a gente também produz conteúdo no nosso blog, tá? blog.rubens.com.br. No nosso YouTube, inclusive todas as lives estão sendo subidas no YouTube. YouTube nosso é Rubens, Instagram, canal Rubens. Não deixe de seguir, tá? Tanto o nosso perfil quanto o perfil da Workalove também, que está aí nas publicações, porque sempre a gente divulga esses encontros e essas trocas de experiências nos perfis e no Facebook também, se alguém usar Facebook aí ainda, canal Rubens, tá? Assim, acho que foi muito rico, Fernando. Se deixar, a gente realmente falaria por muito tempo. Queria deixar aberto aí para quem quiser fazer uma perguntinha no final também, ficar à vontade. E dizer que tanto eu quanto a Fernanda estamos à disposição por direct para continuar conversando sobre isso. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Parece que a Fernanda não está me ouvindo aqui. Eu estou te ouvindo, Braulio. Tudo certinho. Só estou aguardando. Se tem alguma pergunta. Legal. Olha só, elogio do blog. Muito bem, obrigado, Priscila. Gente, mas eu acho que é isso. Queria te agradecer também, Fernanda, muito pela contribuição. Eu sei quanto que essa agenda é corrida, é cheia, né? E parece que a gente está trabalhando triplicado agora nesse período, porque né, uma novidade a cada dia, a gente precisa se adaptar também junto às instituições. Sim, sim. Vamos colocar esse conteúdo lá no blog para compartilhar com o pessoal aí as dicas e ficamos à disposição. Combinado. Pessoal, para quem falou que está travando, a gente vai subir essa live, ela vai continuar por 24 horas no Insta, depois a gente vai subir no YouTube também, tá legal? Obrigado a todos aí pela participação, pela presença e até a próxima.